Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador e Rei Messias esteja com todos vocês que acreditam no Pai Celestial. Bom, irmãos, hoje eu vou fazer um estudo, fazer uma comparação do Deus de Israel na época que o Messias começou o seu ministério, na época que ele viveu na terra e os dias de hoje. Nós vamos fazer uma comparação e também mostrar que as ofertas que os discípulos, os seguidores colocavam aos pés dos apóstolos, não era para construir igreja, não era para alimentar os apóstolos na época. Pelo contrário, as ofertas colocadas aos pés dos apóstolos nada mais era que era para distribuir para os pobres e necessitados, os irmãos que tinham menos que os outros, porque naquela época eles dividiam entre si tudo, e todos ficavam felizes, ao contrário de hoje, que tudo vai para a igreja, para o templo, e do templo vai para a sede, e da sede vai lá para a conta na Suíça do seu bispo, do seu apóstolo, do seu Moisés, né? Vamos lá, meu irmão. Eu quero só mostrar que na época do Messias, o Messias veio na pior fase de Israel, na época onde existia muita fome, muita miséria, impostos altíssimos do Império Romano, sacerdotes roubando descaradamente, fazendo do templo de pedra de comércio, fazendo do templo de comércio uma empresa e explorando os seus seguidores. Então, naquela época, não mudou muito com os dias de hoje. E quando o Messias veio, ele sabia que as leis do Antigo Testamento eram malignas. E que por prometer, meu irmão, por prometer muitas coisas aos seus seguidores. Uma era a proteção espiritual. Entendeu, meu irmão? Esse Deus de Israel prometia proteção espiritual e para eles o mais importante, riquezas. Esse Deus, o Deus da riqueza, ele prometia aos seus servos, como hoje também a mesma coisa. Nas igrejas evangélicas eles prometem riqueza, sucesso, eles falam que isso é dom de Deus, né? E por outro lado, aqueles que não obedeciam ao sistema religioso e político da época, o que acontecia com eles, como acontece nos dias de hoje, meu irmão? Eles são excluídos da sociedade, eles são como mortos. Eles não servem mais para o sistema deles. Então, meu irmão, aquilo que o povo de Israel mais temia acontecia quando eles não aceitavam o sistema religioso corrupto e político também corrupto. Então eles eram colocados de lado, eles eram esquecidos, eles eram abandonados. Por isso que tinha tanto pobre, tanto necessitado em Israel, tanta gente doente, enferma, porque o Deus de Israel era preconceituoso, não aceitava que pessoas coxas, cegas, mancas, leprosas se aproximassem no templo ou se aproximasse perto de alguém. Então essas pessoas eram excluídas, meu irmão. E hoje aqueles que se levantam contra o seu pastor aqui na igreja, o que acontece? Ele é expulso e é visto como um leproso, né? Um contaminado, um endemoniado, né? Então, meu irmão, aí o povo era abandonado. Aí o Messias veio exatamente para quê, meu irmão? Para romper com o sistema, meu irmão. Ele veio mostrar que o sistema financeiro, político, religioso, que esse mundo material não tem nada a ver com o mundo espiritual que ele veio nos apresentar, meu irmão. Porque o mundo espiritual, o Messias falou mesmo que o reino dele não é desse mundo. E esse mundo é o quê? É material, é carnal. Ele veio exatamente para mostrar que a salvação é através da espiritualidade, de você estar sempre elevando, como que eu posso te dizer? Buscando conhecimento, buscando a chave do conhecimento dia e noite. Batei, abre-se-vos-á, pedi e dar-vos-ei, batei, abre-se-vos-á. Então, meu irmão, se você bater, todo aquele que pede, o Pai dá, e todo aquele que bate, o Pai abre a porta, meu irmão.
Então, se você busca realmente conhecimento da verdade, então se empenha, meu irmão. Se empenha como se fosse a coisa mais importante da tua vida nesse momento, que é a coisa mais importante. Então, meu irmão, o Messias veio na pior fase de Israel. Infelizmente, esse método maligno, meu irmão, continua até hoje cada vez mais feroz desse sistema. Meu irmão, lembra do diabo? Ele ofereceu pro Messias todos os reinos desse mundo. É a mesma coisa nas igrejas hoje. O diabo ele oferece às pessoas riqueza, sucesso, assim como o diabo fez com o Messias. E o que o Messias fez? Ele não aceitou, só que hoje todo mundo está se vendendo, está todo mundo virando Judas, está trocando o Messias pela riqueza. Igualzinho Judas, os membros das igrejas estão Judas, entendeu? E estão entregando. Os pastores são o diabo e os membros são Judas, porque eles estão se vendendo, estão se trocando por moedas, por riquezas, entendeu? E esses seus pastores, profetas, apóstolos, homens que se dizem ungidos, que oferecem a mesma coisa. Tudo isso, riqueza, fama, sucesso. Agora eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão. Qual a finalidade que o apóstolo Paulo pediu contribuição Qual a finalidade de que Paulo pediu contribuições no Novo Testamento? Meu irmão, eu só vou colocar aqui, ó. Vamos lá em 1 Coríntios 16:1. Olha lá, só para você ver alguns pontos aqui que Coríntios 16:1. Eles já são totalmente diferentes nas igrejas, quer ver? Ó? Olha o que o apóstolo fala. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também de maneira que vos ordenei às igrejas da Galácia. O que ele está querendo dizer aqui, santos, meu irmão? Será que é o seu pastor da igreja lá, que ele é santo? Será que é o bispo, que é santo? Bispo Macedo, Clodomir, R.R. Soares, toda essa raça aí, será que é eles que são santos? Eu vou te fazer duas perguntas. O que significa a palavra santos e a palavra igreja, meu irmão? Eu vou mostrar para você agora. Santos vem da palavra hebraico que significa piedoso, ou seja, uma pessoa piedosa, uma pessoa bondosa, caridosa. E igreja não é igreja de tijolo, que nem você vê na sua Bíblia, meu irmão, e como o seu pastor fala com você, que a igreja é a igreja universal, a igreja batista, a igreja assembleia, não. Igreja, em grego, significa chamados para fora. Chamados para fora, ou seja, chamados para fora do sistema religioso. Então existe uma grande diferença de igreja um para uma igreja outra. Agora vamos lá para o versículo 2. Você já sabe o que é igreja e já sabe o que é santo. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte algo segundo tenha prosperado, guardando que quando eu chegue não façam então coletas. Ou seja, hoje você não dá nesses templos que não é para dar mesmo. Você não dá a oferta conforme a tua prosperidade. Esses lobos vestidos de ovelha, eles tomam de você até o tutano do osso. Se eles tiram até o seu vale-transporte e vai a pé, porque já aconteceu isso comigo também, meu irmão. Já passei por tudo isso que hoje você passa ou já passou também. Entendeu, meu irmão? Então, em vez de... E outra, aqui em 16:1 não é para a igreja, é para os santos, os necessitados. Vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 8:13. Para a gente finalizar esse estudo. Porque não digo isso para que haja folga para outros, e para vós aperto, mas para que neste tempo, com igualdade, vossa abundância supra a escassez deles, a fim de que também a abundância deles supra a vossa necessidade, para que haja igualdade. Ou seja, meu irmão, as pessoas colocavam aos pés dos apóstolos, suas propriedades vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos suas ofertas conforme a sua prosperidade. Para qual finalidade, irmão? Para haver uma divisão de bens entre os irmãos, porque naquela época nenhum passava necessidade, porque todos viviam em comum.
E todos dividiam tudo que tinham entre si, porque nada era de ninguém, entendeu? Tudo era de todos, então não tinha faminto nos seguidores do Messias, não tinha necessitado, e quando tinha, Paulo pedia exatamente para os irmãos que tinham mais para dividir com os que tinham menos, como eu te falei agora nesse capítulo e versículo, 2 Coríntios 8:13. Agora vamos lá em Atos 2:43, né? Atos 2:43 em diante. Em cada pessoa sobreveio temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos. Todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, não é o templo de tijolo não, meu irmão, o templo é nós. E partindo o pão pelas casas. Ó lá, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui esse templo não é o templo de pedra não, meu irmão, somos nós. É muito claro aqui, só não percebe quem não quer, no versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, ou seja, perseverando todos no mesmo pensamento, unânimes de divisão, cada um dentro de si, com essa certeza, entendeu? Eles dividiam o pão, dividiam tudo entre si, ninguém passava necessidade, meu irmão. E aí o seu pastor fala que a oferta você está plantando. Quanto mais você planta, mais você colhe. Aquele que dá pouco recebe pouco, aquele que dá muito recebe muito. Essa passagem de que aquele que planta pouco recebe pouco, e aquele que planta muito recebe muito, meu irmão, é a generosidade. Se você planta muito a generosidade, a bondade, a misericórdia, você vai receber muitas bênçãos espirituais do nosso Pai Celestial. Não é bênçãos financeiras não, meu irmão. Então, meu irmão, é isso que eu quero dizer. Eu quis fazer uma comparação entre o povo de Israel da época do Messias e os dias de hoje, que não mudou exatamente nada. Nada, irmão. Se você for analisar, é a mesma coisa. Os mesmos sacerdotes são os pastores de hoje. Eles enganando o povo, recolhendo contribuições, em vez de distribuir para os pobres necessitados, para as viúvas, para os órfãos, para os doentes, não, eles retinham tudo para eles e as pessoas estavam morrendo de fome. E o Messias chegou, andava pela Galiléia, pela Judéia, por Jerusalém e curava, ressuscitava, expulsava demônios. Ele fazia tudo de graça ele recebia e de graça ele dava. Ao contrário do templo religioso, o templo de pedra, que só de você entrar você já tem que esconder a sua carteira, meu irmão, porque senão eles tomam tudo de você. E o mais importante não é tomar o seu dinheiro, é tomar a sua salvação, meu irmão. Um abraço e a paz do Messias.